Meus amados, eu quero convidar o nosso irmão Raul. Hoje eu quero dar uma oportunidade para ouvi-lo. Homem de Deus, aplauda o seu carinho, nosso irmão. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos, capítulo 6, versículo 5. Glória ao Senhor Jesus. Atos 6, capítulo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Para a gente entrar aqui nesse texto aqui, eu vou falar hoje nessa noite aqui um pouco sobre Estevão, sobre a vida de Estevão, sobre o ministério de Estevão, assim como ele foi levantado na Bíblia, onde ele aparece aqui, sendo levantado pelos discípulos para exercer o ministério. Quando Cristo... Quando Cristo ele foi crucificado, ele teve a sua morte decretada, e logo após ele teve a sua ressurreição, Cristo ainda apareceu para os seus discípulos algumas vezes. Cristo veio, depois da sua ressurreição, apareceu para algumas pessoas com mais frequência, até que na última vez que ele apareceu, ele ia ali conversando com os discípulos, ele deixou ali a promessa do Espírito Santo. Ele falou que subiria, mas que deixaria o Consolador, deixaria o Espírito Santo. E Cristo sobe. Cristo vai para os céus, ali os discípulos olhando, ali aparecem dois anjos e falam: por que vocês estão olhando ele subir, sendo que esse mesmo que está subindo voltará para buscar a sua igreja? Então ali os discípulos vão e esperam o dia de Pentecostes, que seria o derramamento do Espírito Santo. E quando eles vão esperando por esse dia, passa um tempo eles reunidos ali no mesmo propósito, e houve essa promessa se cumprindo ali na vida dos discípulos. O Espírito Santo toma aquele pessoal que estava ali reunido, toma a vida dele, e eles ali começam a falar em línguas, todos sendo batizados pelo Espírito Santo, e o manifestar de Deus ali se faz presente no meio deles. Até que aparece alguém, vê aquele movimento acontecendo e fala: o que está acontecendo, gente? Esses caras estão embriagados. E Pedro, cheio do Espírito Santo, aqui começa o primeiro discurso de Pedro, após a morte de Cristo. E nesse discurso, Pedro ele começa a falar sobre o Espírito Santo. Ele vira e fala: não, meus irmãos, eles não estão embriagados. Isso é o Espírito Santo do Senhor na vida deles. E Pedro começa a discursar naquele momento, começa a falar sobre o amor de Cristo, sobre a crucificação, falar desse Cristo. E quando ele termina ali aquele sermão, quase 3.000 pessoas se convertem a Cristo, ao cristianismo. E ali se começa a igreja. E ele vai tomando uma grande proporção. Ali eles vivem em união, começam a repartir os seus bens. Cada um está dividindo, vendia suas propriedades, uns repartiam uns com outros. A necessidade era suprida por todos, todos tinham a mesma quantidade, a divisão era por igual. Até que Pedro também, subindo com João, eles vão ao templo, né, orar a Deus, e ali ele encontra aquela passagem que fala sobre o coxo de nascença, que eles estão passando, que ficava na porta do templo, e ele pede uma esmola para João e para Pedro, e ele fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta. E aquele coxo de nascença, assim, quando eles entram lá, eles chegam, e todos da cidade ficam admirados, porque havia 40 anos, e todos conheciam ele, e vê um milagre ali naquele momento.
E Pedro, tomando aquilo ali, fala: por que vocês estão espantados olhando isso, sendo que é o Espírito Santo, é o próprio Deus que fez? Não somos nós, foi o Espírito Santo. E novamente Pedro, ele começa a fazer mais um discurso ali, e a partir daquele discurso, quando ele termina, esse que era quase 3.000, sobe para quase 5.000 pessoas que se convertem naquele lugar. Então a igreja vai tomando uma grande proporção, e a igreja continua crescendo. Só que quando a igreja começa a crescer, ela tem uma deficiência, ela tem uma necessidade, porque ali começa a crescer muita gente, muitas pessoas, e os helenistas, que eram os hebreus, né, de fala grega, começam a falar: opa, as nossas viúvas estão ficando fora na hora da divisão do alimento. E os discípulos, olhando aquilo ali, falam: olha, não é lícito a gente negligenciar a palavra do Senhor para cuidar desse certo tipo de trabalho. Vamos fazer o seguinte, vamos levantar 7 pessoas, vamos levantar 7 pessoas para cuidar desse ministério. E aqui eu entro falando, quando há uma necessidade, aqui o pastor fala muito, onde há uma necessidade, há um ministério. E Estevão é essa pessoa que entende, porque quando houve essa necessidade na igreja, Estevão se prontifica, ele se levanta, porque quando eles falam aqui, eles vão dar algumas características para como a escolha desses 7 para fazer esse serviço dentro da igreja. E são essas características que me chamam a atenção na vida de Estevão, que é boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Esses são os critérios quando os discípulos adotam para levantar uma pessoa ali para exercer aquele ministério. E Estevão, no meio daqueles 7 ali, Estevão se destaca por essas qualidades, além dos outros que foram escolhidos, mas a palavra do Senhor dá referência a Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E que eu quero tratar aqui com os irmãos aqui nessa noite também, é sobre essas características ali que os discípulos adotam para escolher as pessoas que iam fazer parte daquele ministério. O interessante aqui é que as pessoas não vão fazer parte do ministério para depois ter essas características. Eles são escolhidos por causa dessas características. E a primeira é a boa reputação. Eu fico olhando para nós aqui sim, para nós que somos cristãos, que se dizemos cristãos, como que anda a nossa reputação? Será que a reputação que nós temos aqui dentro da igreja é a mesma reputação que eu tenho dentro do meu lar? Será que a mesma reputação que eu tenho aqui é que eu tenho no meu serviço, é que eu tenho na minha escola, é que eu tenho no meu grupo de convívio? Será que a nossa reputação, o que nós vivemos, é aquilo que nós vivemos aqui dentro, que dizemos aqui dentro, é o que a gente prega lá fora, é o que a gente fala lá fora? Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós, como cristãos, a gente tem uma responsabilidade tão grande, mas tão grande, porque quando uma pessoa que não conhece Cristo lá fora e ela ouve a voz de Deus, a primeira referência que ela tem de Deus é a igreja. Ou seja, é eu e você. Nós somos espelho para ela. E quem eles estão vendo? Será que são cristãos aqui só dentro da igreja? Ou lá fora também? E outra característica que tem é cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser controlado pelo Espírito Santo. É ter os frutos do Espírito, a longanimidade, a mansidão, a benignidade, o domínio próprio. Por mais que nós ansiamos o desejo da nossa carne venha, a gente tem essa consciência, sabe? Não, hoje eu sou diferente. Hoje eu sou um cristão, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu busco ser cheio do Espírito Santo. Então, por mais que eu queira, mas não me convém, eu não vou fazer. É ser controlado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que te guia. E outra característica aqui interessante é a sabedoria, que eles deixam claro aqui. O que é ser sábio? Às vezes, muitas das pessoas, eles confundem ser sábio com conhecimento. Acham que o simples fato de ter um conhecimento é uma pessoa sábia. Mas não. A pessoa sábia é aquilo que tem um conhecimento e aplica o conhecimento. É a pessoa que entende, ela tem a teoria, mas também exerce na prática. Eu acho interessante que tem uma passagem em Lucas 6,46, que a palavra do Senhor vem falando. Por que me chama Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu mando?
É o que essa sabedoria aqui está dizendo. Não adianta nada a gente conhecer, saber, mas não praticar. Era igual um exemplo que eu tinha dentro de casa. Eu tinha um tio que ele era envolvido na criminalidade. E quando ele ficou preso, ele ficou por volta de 5, 7 anos preso. Lá dentro, ele decidiu estudar. Portanto, que ele se formou e estudou a Bíblia também. E eu lembro que lá em casa, quando ele saiu, ele foi morar com a gente. E ali, aquelas más companhias que viviam com ele não saiu da vida do crime depois que ele saiu da cadeia. Só que direto eu via ele citando versículos. Eu lembro disso até hoje. Eu era pequeno, eu tinha uns 7, 8 anos. Hoje eu vejo pessoas que conviviam com ele, que viveu com ele e fala, cara, e hoje estão na igreja e fala, cara, hoje eu vejo o tanto que seu tio conhecia de Bíblia, velho. Tudo o que ele falava, hoje eu vejo, porque hoje eu estou no caminho do Senhor, o tanto que ele conhecia. Só que, infelizmente, o meu tio, ele morreu como? Assassinado e jogado numa caçamba de lixo. Aí o que um dia meu pai falou com ele, ele falando, foi falar com meu pai sobre Cristo, falar sobre a palavra, ele falou, tá, você estuda a palavra do Senhor, você conhece, você prega sermão para várias pessoas, mas por que você continua fazendo as coisas que não agradam a Deus? Ele parou, olhou assim para o meu pai, é porque eu opinei fazer as coisas, porque eu opinei para o lado do mal. Meu pai falou, então, pelo amor de Deus, para de falar do amor de Cristo. Sendo que você fala algo, mas não vive aquilo que você fala. Então isso, irmãos, não adianta nada a gente ter o conhecimento, mas não ter a prática. E é isso que Estevão fala. E Estevão, depois que ele é escolhido, eleito o 7 ali, Estevão se destaca por essas qualidades, e ele começa a ministrar a palavra do Senhor, ele vai fazer na vida dele, dar um testemunho vivo de Cristo. Portanto, que ele chama atenção pelos sinais e os milagres que ele fazia. E naqueles momentos, um grupo de religiosos se levanta contra ele. Eles vão contra Estevão, falando com ele, mas o Espírito Santo que habitava na vida de Estevão constrangiu aquelas pessoas. Porque eles queriam debater, falar que ele estava errado, mas eles ficavam constrangidos porque não tinha argumento. E o triste que sabe o que acontece? Que novamente, a mesma coisa que aconteceu com Cristo, vai acontecer com Estevão. Eles têm que levantar o quê? Subornar pessoas para levantar um falso testemunho contra Estevão. E ali eles pagam pessoas para falar de Estevão, para falar mal dele, falar que ele estava falando contra os costumes de Moisés, para falar que eles estavam falando contra a lei. E ali eles pegam Estevão e levam ele para ser julgado. E chegam lá, apresentam novamente falsos testemunhos sobre Estevão. E quando eles começam a discursar, falando não que ele está falando isso, ele está fazendo aquilo, e todo mundo esperando que Estevão fala algo, quando eles fitam os olhos em Estevão, Estevão estava sereno, e a palavra do Senhor fala que ele estava com o rosto de um anjo. Olha a fé de Estevão, irmãos. Ele estava sendo julgado, caluniado, falando o falso testemunho deles. Às vezes a gente, quando vê um problema que se depara perante a gente, que a gente se desespera, querendo justificar, não, mas por que isso está acontecendo, por que isso e tudo. Mas Estevão sabia o Deus que ele conhecia. Ele sabia do Deus que ele pregava. E a palavra do Senhor fala que em meio àquele caos todo, ele permanece o quê? Como o rosto de um anjo, sereno e tranquilo, porque ele conhecia o Cristo que ele vivia. Amém? E ali eles vão pegar e vão falar com Estevão, vão levar lá, e quando eles passam a palavra para Estevão, Estevão vai fazer um discurso lindo. Ele vai dar uma aula de escola bíblica para aqueles grupos religiosos. Em questão de um capítulo, ele consegue resumir o Velho Testamento. Ele começa falando dos patriarcas, falando sobre Abraão, passando por Isaac, Jacó, falando sobre José, falando dos seus irmãos ali que venderam ele, que deram eles ali, depois mentiram para os seus pais, e eles vão caminhando, falando que José prosperou no Egito, até que ele entra no ponto e começa a falar sobre Moisés. E quando ele começa a discursar sobre Moisés, ele vai falando sobre a saída do Egito. Vai falando sobre a saída do Egito, vai falando sobre o mar que se abriu no meio, sobre o maná que descia do céu, vai falando, só que ele entra em um detalhe com aquele povo, aquele grupo religioso. E ele vai falar o seguinte, lá no capítulo 7, a partir do verso 38, ele vai falar assim, do 37, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel,
Deus vos citará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. E este Moisés, que esteve na congregação do deserto, com um anjo que lhe falava ao monte Sinai, e com os nossos pais, a qual recebeu a palavra viva para nos transmitir, a quem os vossos pais não quiseram obedecer, e repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. E no 51 vai falar assim com aquele grupo religioso ali, que falavam, tá dando um falso testemunho ali de Estevão, falando que ele professava coisas que não agradavam a Deus. Que fala assim, homens de dura cerviz, e incircuncisos de corações e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram também os vossos pais. Mas o que me chama a atenção aqui é o final do capítulo 39, que fala, e no seu coração voltaram para o Egito. Eu lembro que na minha conversão, assim, num tempo que eu converti, eu trabalhava à noite, e eu chegando em casa, eu falei, vou começar a ler a Bíblia toda, vou começar de Gênesis até Apocalipse. E eu entrei nessa parte sobre Moisés. E quando eu comecei a estudar ali, eu começava a olhar e ver Moisés ali abrindo o mar no meio, eu vendo as pragas que tinham se passado, o maná descendo do céu, a coluna de fogo à noite para aquecer eles, água amarga se tornando doce, água saindo da rocha, e aquele povo ainda começou a adorar um bezerro de ouro. Quando se depararam na terra prometida, que os 10 espias voltou com uma negativa, eles abraçaram aquilo e falaram, vamos levantar alguém para voltar a gente para o Egito novamente. E eu olhava assim, eu falava, esses caras é louco, como que os caras viu esse tanto de milagre? Viu o mar se abrir no meio, viu o maná descer do céu, viu água saindo de rocha, como é que eles podem duvidar de Deus? Só que mais o triste disso aqui, que o tempo foi passando da minha vida de convertido. E foi passando durante um tempo, eu fui perceber que eu também era a mesma coisa daquele povo. Sabe por quê? Porque às vezes eu achei que eu estava dentro da igreja. É o que a palavra do Senhor está fazendo ali, está falando para aquele povo. Eu achava que eu estava dentro da igreja, que eu estava liberto, que eu fui liberto do meu cativeiro, que eu saí do Egito. Mas o meu coração ainda continuava inveja. O meu coração ainda continuava muita perversidade que eu carregava lá de fora. Eu achava, pelo simples fato de eu ter largado os vícios, de eu não beber, de eu não fumar, de eu não fazer aquelas práticas que eu fazia antigamente, que eu estava liberto do Egito. Mas eu via que os caminhos que eu andava, as pessoas que eu andava, os lugares que eu frequentava, não agradavam a Deus. Eu achava que eu era liberto pelo simples fato de estar em cima de um altar, louvando um instrumento e fazendo aquilo ali. Mas dentro de casa eu não dava um bom testemunho, na minha rua eu não dava um bom testemunho como cristão. E é aquilo ali que Estevão vai falar com aquele povo. Você pode até se vestir como crente, você pode até se falar como crente, você pode até andar como crente, mas se o seu coração não estiver verdadeiramente em Cristo, se aquilo que você lê, se aquilo que você estuda, você não praticar, aquele alimento que é oferecido aqui na frente, se você não pegar e colocar em prática, nada disso vai adiantar. É o que ele fala no versículo 51. Vocês sempre foram resistentes ao Espírito Santo. E o interessante é que Estevão, ele podia ter mudado aquele discurso, porque as coisas não estavam boas para o lado dele. Porque ali eles tentavam matar Estevão. Ele podia ver se deparar com aquele alvoroço, porque quando ele acaba de falar aquilo ali, eles tomam um ódio, uma ira de Estevão, e eles falam, vamos matar ele. E sabe o que acontece? Estevão, ele podia ter mudado aquele discurso. Ele podia ter trocado, falar, opa, minha vida corre risco. Não, irmãos, esquece, eu estou errado, vocês que estão certo. Mas Estevão se manteve firme, sabe? Estevão não mudou os discursos dele. A fé e a convicção que ele tinha levou até o final. Estevão, ele vai ser apedrejado, Estevão vai ser morto. O interessante é que ali no capítulo 5, antes do capítulo 5, que eu li os 6 com vocês aqui, tem uma fala de Gamaliel que ela é maravilhosa. Porque quando os discípulos faziam milagres ali, que eles estavam pregando a palavra do Senhor, que eles levam ele preso pela segunda vez, quando eles estão levando ele preso, e ali, aquele grupo ali, daqueles religiosos, queriam matar os discípulos também. Só que Gamaliel vai falar o seguinte aqui, vamos fazer o seguinte,
Está vendo esse pessoal aí? Já houve pessoas também. Tem um tal de Teudas aí que se levantou, mas rapidinho foi para um lado, eles se dispersaram e não aconteceu nada. Teve um tal de Judas Galileu também, que se levantou com algumas multidões de pessoas, mas rapidinho ele pereceu. E aquele grupo também ali de pessoas que estavam com ele, foram embora. Isso não deu em nada. Faz o seguinte, libera esse povo aí. Porque se for da carne, rapidinho passa. Mas se for do Espírito Santo, será que a gente tem como lutar contra Deus? E ali aquele grupo ficou assim, opa. E é o que a palavra, sempre o pastor também fala, que a gente pode até enganar, né, pastor? Por 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas será que a gente engana a vida toda quem a gente é? Será que a gente tem essa capacidade? Eu acho que não. E o interessante é que os discípulos, em vez de olhar lá e falar, meu Deus do céu, não vou pegar nunca mais, porque eu fui açoitado, fui preso por causa disso aí, mas não, eles saíam com a cabeça erguida, com o peito estufado, olhando para frente, falando, nossa, graças a Deus, eu fui digno de ser açoitado pelo amor de Cristo. Eles se alegravam em ser açoitado, de padecer por causa de Cristo. E assim era a mesma coisa que Estevão. Portanto que Estevão, ele é apedrejado até a morte. Estevão, ele entende uma verdade, que para ele valia a pena, tombar na terra perante aos homens, mas lá no céu ser recebido por Cristo. E o interessante é que no final a gente vê assim a passagem aqui na Bíblia que a gente vai estudando, toda vez que cita que Cristo está à destra do Pai, sempre fala que Cristo está sentado à destra do Pai. Mas quando Estevão morre e é apedrejado, ele tem uma visão. E sabe o que ele vê na visão? Ele vê o próprio Cristo em pé para receber Estevão. Vocês têm noção do que é isso, irmão? Você ser recebido, acolhido pelo Pai de pé. E isso foi Estevão. Ele entendeu essa verdade. Que vale a pena tombar perante os homens na terra, mas ser recebido de pé pelo próprio Cristo no céu. Que os irmãos possam tomar essa mensagem, que é breve, dentro de seus corações. Que a gente possa seguir o exemplo de Cristo. Não o exemplo daqueles grupos religiosos, dos fariseus ali, que eram resistentes ao Espírito Santo, que se vestiam como crente, falavam como crente, se diziam crente, mas na verdade era resistente ao Espírito Santo. Seus corações nunca tinham saído do Egito. Que a gente possa tomar essa verdade, ser guiado, pegar o exemplo ali, um exemplo a ser seguido, esse exemplo de Estevão, e jamais ser um exemplo como era aqueles grupos religiosos. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos. Eu quero orar essa palavra que foi pregada, ministrar ela ao seu coração em forma de oração. Feche seus olhos, coloque a mão na altura do seu coração. Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque mais uma vez o teu evangelho nos foi exposto. Te glorificamos, ó Deus, pelo exemplo de Estevão, Deus. É um jovem que confronta a nossa forma de viver nesses dias, Deus. É um jovem cheio do Espírito Santo, disposto a viver a tua vontade. Nós temos vivido dias, Senhor, onde os nossos jovens, os homens, as mulheres, são indispostos quanto à tua vontade, retrocedem, recuam, mas Estevão foi até o final, Senhor. Ele foi fiel, ele permaneceu e ficou registrado para nós nas Sagradas Escrituras como forma de exemplo, para nos encorajar, para nos conduzir, ó Deus, para esse mesmo caminho, esse caminho, ó Deus, de fidelidade. Homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, que tenham uma reputação que glorifique ao Senhor, que a nossa espiritualidade, a nossa cristandade, que ela não seja resultado e tenha vida prática apenas, ó Deus, neste ambiente, neste lugar de culto, não, Senhor, mas que a nossa vida cristã, ela ultrapassa os limites desse lugar, e se estenda para os nossos lares, se estenda, Deus, para o nosso trabalho, na nossa forma de negociar, na nossa forma de tratar as pessoas. Que assim, Deus, como Estevão,
ainda que sejamos caluniados, difamados, injustiçados, que continuemos, ó Deus, com o rosto pacífico, com palavras temperadas, cheias de sabedoria. Tira, Deus, das nossas palavras violência, julgamento. Tira das nossas palavras dureza. Senhor, temos vivido tempos de ódio. Pessoas, ó Deus, violentas no seu trato, na sua forma de proceder. Cura as nossas famílias, cura os nossos relacionamentos. Que o exemplo, Senhor, de Estevão esteja vivo dentro de nós. Pai, no nome de Jesus, Senhor. E que essa recompensa, como ele foi recompensado, de ser recebido pelo Senhor nos altos céus, que seja também assim para conosco no dia que o Senhor nos chamar, Senhor. Que tenhamos a alegria de, assim como Estevão, ainda que sofrendo nesta terra, Deus, olharmos para o alto e vermos o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, aplica essa palavra ao nosso coração, que saiamos daqui pensando sobre isso, dispostos, Senhor, ó Deus, a não sermos apenas religiosos, a não sermos pessoas que apenas conhecem sobre Jesus, ó Deus, quem sabe que ora, quem sabe, ó Deus, que lê a Bíblia, mas não há vida, não há prática, não há realidade. Senhor, muda, a começar da minha própria vida, Deus. Vem sobre nós. Você pode dizer isso? Vem sobre nós, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem. Vem sobre nós, muda as nossas práticas, muda a nossa vida, Senhor. Não adianta nada, Deus, ouvirmos a Tua palavra, cantarmos ao Teu nome e a nossa vida não mudar, Senhor. E nós continuarmos presos ao pecado, a práticas que entristecem o coração do Senhor. Não, Senhor. Nós queremos ser agradáveis ao Senhor. Nós queremos estar na luz como o Senhor na luz está. Senhor, você pode declarar isso? Dá-me um coração igual ao Teu. Diga isso, cante isso. Coração igual ao Teu. Coração igual. Diga isso, meu mestre, diga isso. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Com seus olhos fechados, a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36. O profeta vai dizer que o nosso Deus, Ele remove o coração de pedra, e Ele nos dá um coração novo, um coração de carne, um coração sensível à voz do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa estar fazendo cirurgias de coração aqui nessa noite, trocando corações duros, corações que não se sensibilizam à palavra de Deus, possam sair daqui transformados, quebrantados, sensíveis à voz do Espírito. Assim oramos, agradecidos por Jesus Cristo. Amém. Aplauda ao Senhor no seu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos queridos, nós iremos orar para encerrar. E como sempre dizemos, ao final do nosso culto semanal, se você precisar conversar, se você precisar de uma oração, de um aconselhamento, ao terminarmos o culto, eu estarei aqui à sua disposição para poder te atender, para podermos orarmos juntos aqui, e dizer para você que talvez a sua conversa ela é um pouco mais longa, marca com a gente, eu estou à disposição para poder caminhar e te ajudar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de te adorar, Senhor. Quantas pessoas, Senhor, queriam estar aqui, mas não podem. Estão aprisionadas, ó Deus, por tantas coisas, por tantas práticas. Alguns se encontram, ó Deus, ó Pai, encarcerados, presos em presídios, em cadeias. Outros, ó Deus, não há mais volta. Se encontram, ó Deus, presos na eternidade no inferno, Pai. Mas nós estamos aqui, Senhor.
O Senhor nos deu essa oportunidade e nós queremos aproveitá-la, Deus, de maneira prática, de maneira tal, Deus, que a nossa vida, Deus, demonstre que o que experimentamos aqui nessa noite é verdade. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós te louvamos pela oportunidade de cantar ao teu santo nome. Te glorificamos, ó Deus, pela tua palavra. Te glorificamos por como ela nos encoraja, por como ela aquece o nosso coração. Senhor, continue abençoando a nossa igreja, abençoando o nosso povo, livrando as nossas famílias, guardando os casamentos, livrando-nos, ó Deus, de divórcio, guardando as nossas crianças, os nossos idosos, os nossos irmãos do grupo de risco. Livra-nos de assalto, de acidente. Guarda-nos, Senhor, debaixo das tuas asas. Esconde-nos, Senhor, no teu esconderijo, Pai. Nós entregamos o restante de semana, Deus, nas tuas mãos. Prepara-nos, ó Deus, um final de semana abençoado na tua presença. Assim oramos através de Jesus Cristo. Amém e amém. Com as suas mãos estendidas, que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor no seu lugar.